Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Que alegria estar com você aqui mais uma vez, nesta noite gostosa com você. Um abraço, obrigada pelo carinho, você que está aí do outro lado nos esperando. Tanta gente se programa para ficar aqui esperando por este horário, sabendo que vai começar o Sem Tabus e que vamos aprender juntos muita coisa boa. Obrigada a você, de verdade, você que nos acompanha pela rádio e pela TV Novo Tempo. Neste momento, estamos todos conectados numa única voz, numa única vontade de fazermos juntos alguma coisa que vai reverberar na nossa própria existência, no nosso modelo de vida, na nossa qualidade de vida, em nossos relacionamentos, na nossa família. Você que é jovem, menino, menina, tão jovem, querendo aprender aqui com a gente, e nós aprendemos muita coisa com você. Não há professores aqui, há pessoas disponíveis querendo dividir ideias, aprendizado, buscar mais, crescer mais. E é claro que a experiência, o tempo, o estudo, nós vamos então acumulando algo a mais para dizer a você que tem um universo muito especial para dividir e discutir aqui com a gente. Também seja bem-vindo aos amados da terceira idade, o povo lindo dos cabelos brancos que nos acompanham e dizem que aprendem muito, que compartilham muito. A gente fica muito feliz por ter todos vocês aqui com a gente, ter essa dimensão, saber um pouco mais dessa dimensão onde nós alcançamos por meio da Novo Tempo. É uma grande alegria. Um beijo, fique aqui com a gente. Você também que quer interagir com a gente, vai lá na nossa página no facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt, fique à vontade, vou esperar você para compartilhar aqui com a gente os seus pensamentos, as suas ideias, as suas palavras sobre o programa de hoje. E o tema principal do programa de hoje é: quais são os erros mais frequentes cometidos pelos cristãos quando o assunto é sexo? Você, cristão, frequenta a igreja, crê na palavra, ou não frequenta a igreja, mas vê-se como um cristão, como alguém que crê em Deus, que crê que há um Criador, que há um Deus mantenedor. O seu conhecimento, seja ele qual for a respeito de Deus, mas você, ao ser perguntado sobre qual é a sua fé, você diz: eu sou cristão. Ok, muito bem, mas o que os cristãos pensam exatamente sobre sexo? Quando nós erramos enquanto cristãos, quando tratamos deste tema à luz da palavra de Deus, segundo o que revela a Bíblia Sagrada, o livro sagrado. Essa é a nossa conversa principal do programa de hoje e o meu convidado muito especial, claro, além de você aí de casa, é o pastor Douglas Pereira. Bem-vindo, eu já ia dizer bom dia, mas é boa noite. Boa noite, já está tarde. Tudo bem? Graças a Deus, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela primeira vez estar aqui com a gente. É verdade, é a primeira vez. Pastor, diante desse tema que eu apresentei agora, qual o seu primeiro pensamento para começar a dividir com a gente o que você tem no coração para o pessoal aí de casa e para mim também? Eu acho que a grande dificuldade muitas vezes das pessoas é como elas encaram o sexo. E aonde ele foi originado e por quem foi originado. Se nós formos à Bíblia, nós vamos perceber que o sexo não é fruto do pecado, mas é fruto do próprio Deus. Ele surgiu antes do pecado começar. O sexo recebeu uma bênção. O sexo é tão santo quanto a família, quanto o sábado, quanto o trabalho, que foram instituídos antes da queda do homem. E como Satanás tem tentado destruir o caráter de Deus, e porque nós fomos feitos a forma de Deus, sabe, para refletir o caráter de Deus, e o sexo faz parte disso, Satanás quer deturpar da melhor maneira possível. Como assim o sexo faz parte disso? Como o sexo é esse elemento tão preciso na ligação entre a criatura e o seu Criador? Eu acho que a gente pode ir à Bíblia, se você não se importar. Claro, acho que se a gente for ao princípio de tudo, em Gênesis capítulo 1, onde Deus apresenta ao mundo esta bênção que se chama sexo, eu acho que o primeiro verso que nós poderíamos ler seria que, a partir do verso 26, Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus está descrevendo
a imagem e a semelhança que o homem levaria. O verso 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E vem o verso 28, e Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Então, foi o próprio Deus que colocou na essência do ser humano essa questão sexual. Isso faz parte do próprio caráter de Deus, ou a imagem de Deus da criação, porque o homem recebe essa bênção logo após ser criado. Então, o sexo é algo maravilhoso, santo e especial quando ele se enquadra aos princípios que a Bíblia nos deixou. Então, como surge a ideia de que é pecado, o pecado está ligado ao sexo? Como surge a ideia de que o sexo ele vem, mas ele está presente na criação, mas ele tem um teor de ser após o pecado? Olha, eu acho que o grande difusor dessa ideia foi Agostinho. Agostinho ele foi um filósofo que fez uma releitura da Bíblia às lentes da filosofia. Então ele trouxe muitos problemas à compreensão da igreja e da palavra de Deus. E ele tinha tal do dualismo, a matéria é ruim, a alma que é boa, então ele que faz essa separação e tudo mais. Então ele cria várias coisas. E uma coisa que ele se incomoda, e ele teve que lutar com ele mesmo, era aquelas questões da depravação que o sexo ocorria. E ele falava, isso não pode ter vindo de Deus, isso não pode ter vindo de Deus, isso é algo terrível. E na sua teologia, na sua leitura filosófica das coisas, ele encara que o sexo, ele é pecado. O sexo, quando se fala do prazer, ele encara que o sexo simplesmente é para procriação. O objetivo do sexo é para procriar. A partir do momento que eu tenho qualquer tipo de prazer, eu vou estar quebrando o plano de Deus. Ele viveu por volta do 5º século da idade cristã, e isso foi se desenvolvendo, crescendo, e chegou até nós hoje, onde muitas pessoas pensam que sexo é pecado. Mas como nós vimos aqui, sexo foi algo que foi estabelecido por Deus antes da queda. Né? Em Gênesis capítulo 2, onde Deus, assim, ele esmiuça um pouco mais o que foi a criação, ele falou, sabe, agora vocês vão ser uma só carne, sabe, isso é lindo, sabe. Até eu falei uma frase para você antes, quando a gente estava se preparando, que se a gente for analisar o pé da letra, um homem e uma mulher realmente vão ser a imagem de Deus na sua plenitude quando eles são casados e estão ali no seu ato sexual, essa união, essa unidade, essa complexidade que dá a imagem e o caráter de Deus por completo. Há uma completude, né? Quando Essa homem é a palavra e mulher estão juntos, sexualmente falando, há uma união. É interessante que a gente pode perceber dois excessos quando o assunto é sexo, mesmo entre os cristãos. Eu repito que o tema de hoje, ele está dentro do pensamento cristão geral, que muitas vezes ainda administra o sexo como alguma coisa feia, suja, pecaminosa, e o pastor Douglas estava nos explicando agora há pouco, a partir de que pensamento filosófico isso foi se estendendo pela igreja cristã, mas nosso compromisso é com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz. E a gente pode perceber dois excessos no pensamento cristão ou no pensamento geral, de modo geral, com relação ao sexo. Um é o puritanismo. Nada pode, apaga a luz, faz sexo assim apenas para a procriação, e o outro lado é a permissividade, a devassidão, o liberalismo sem controle. São dois excessos que trazem muito prejuízo, né, para todos nós. Eu acho que quando falta equilíbrio em qualquer coisa na vida, há um perigo. E você colocou muito bem esses dois lados, sabe? É só para procriação. Eu até comentei que tem uma pessoa muito expoente na mídia brasileira e famoso, um atleta, né? O nome dele era Hélio Gracie, que foi da família Gracie, dos lutadores de jiu-jitsu, e o Hélio Gracie foi considerado o pai do jiu-jitsu brasileiro, e ele falou, eu só faço sexo para a procriação, não tem esse negócio de prazer. Mas quando a gente vai, tipo, ao livro de Provérbios, capítulo 5, o verso 18 e 19, eu não vejo aqui, dentro da palavra de Deus, só procriação no sexo. Olha o que eu leio aqui. Seja bendito o teu manancial. Olha a bênção. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. E o texto continua. Sacia-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias.
sabe? A gente tem uma forma de muitas vezes chamar a pessoa que a gente ama de um apelido, ou um animalzinho, um ursinho, alguma coisa. Lá chama de corça, gazela, né? Mas você vê bem claro, sabe? Sacia o teu seio em todo o tempo. Há um prazer no sexo que Deus colocou para nossa alegria, bem-aventurado, sabe? É uma coisa linda. Interessante que eu estava visitando uma irmã já a certa idade, e ela falou, pastor, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu falei, que coisa linda, irmã. Já faço isso a minha vida toda, já há 50 anos. Aí eu fiz a pergunta, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ela falou assim, pastor, nenhuma vez. Como assim? Você não lê todos os dias? Mas completamente eu nunca li a Bíblia. Eu falei, por quê? Porque toda vez quando cheguei a Cantares, eu pulo. Cantares é muito pornográfico, pastor, para mim. Né? Mas nós temos um livro da Bíblia que ele é desafiador para essa pessoa que tem essa visão que sexo é só para procriação, porque ele fala do prazer, do amor de um homem por uma mulher. E como eles, num casamento, devem preservar esse amor. E este momento tão íntimo. Então, o sexo é sim para a procriação, mas ele é também para o prazer, para trazer essa plenitude ao homem e à mulher, para trazer uma intimidade sem igual, né? E nós que somos casados, nós entendemos isso, né? Quando você vai para um outro nível de relacionamento, de intimidade com a sua pessoa, que você divide a sua cama. Aí falastes a palavra-chave para a gente fazer aqui um aporte para atender os jovens, os solteiros, por exemplo. Às vezes falar de santidade sexual dentro do compromisso conjugal para quem já está casado, ok, né? Estamos numa situação um pouco mais confortável. Mas às vezes me parece que a gente não consegue passar com clareza. Aqui no Sem Tabus a gente faz esse trabalho ao longo do tempo, nós já estamos no ar há um bom tempo, temos um retorno maravilhoso. Quantas pessoas dizem assim, o que eu aprendi, como as coisas mudaram aqui dentro de mim, do meu pensamento com relação ao sexo. Mas o público se renova e cada vez mais nós vamos encontrando pessoas que precisam ainda entender e do lado de cá, às vezes pode dar a impressão que nós não conseguimos exatamente dizer a um jovem, a um homem e uma mulher, qual é o significado real da santidade que reveste o sexo, o ato sexual. Então nós vamos ver jovens simplesmente atendendo o prazer. Nós estamos falando que sexo é também prazer, mas sexo não é só prazer. Pastor, exatamente qual é o significado do casamento, da aliança conjugal e do ato sexual nesse contexto? Puxa vida, acho que a sua pergunta é muito importante. E eu acho que a falta desta ideia clara do que é o casamento em si tem levado à quebra de muitos casamentos e uma falta de fidelidade a Deus antes do casamento. O casamento é quando Deus abençoa um homem e uma mulher para serem como Ele. Sabe, isso é a coisa mais linda, porque quando eu tenho a alegria de gerar um filho, e eu tenho minha filha agora, Olivia, linda. Né? Até eu não sou mais conhecido como pastor Douglas, sou o pai da Olivia. O pai da Olivia, sua linda. Olivia, né? Eu tenho um pouco da noção do que é ser Deus, no contexto deste casamento abençoado por Deus, onde eu e minha esposa nos preservamos até o dia do casamento. Namoramos e noivamos um período de quase 5 anos, não foi fácil, mas nós decidimos preservar, sabe? E ao preservarmos, as bênçãos de Deus são maravilhosas. Existem muitas pesquisas das pessoas que não conseguiram preservar, a dificuldade, como o índice de divórcio, de adultério aumenta nesses relacionamentos, mas a gente sabe que a graça de Deus está disponível, claro. Isso não é o problema. Mas quando eu compreendo que o relacionamento, o casamento, ele é sagrado tanto quanto o sábado, quanto a palavra de Deus, e que existe uma bênção especial para mim, e o sexo fora desta instituição chamada casamento, ele não é sexo, ele pode ser qualquer coisa. Abuso, ele pode ser exploração, ele pode ser egoísmo, curiosidade, mas não é o sexo que a Bíblia nos ensina e nos fala de prazer, de alegria, sabe? Então, quando nós conseguimos visualizar um pouco, entender que é nós fazendo parte do plano de Deus para a nossa vida, sabe? Aí a gente tem que dizer, vale a pena esperar.
Verdade, verdade. Você está acompanhando aqui o Sem Tabus, hoje com a participação do pastor Douglas Pereira, aqui conversando com a gente sobre o sexo, como a Bíblia o apresenta. E eu quis destacar o tema geral do programa como aquela mensagem que nós queremos deixar para você, para refletir sobre, será que você tem cometido erros quando você pensa como pensa a respeito do sexo? Se você joga sobre ele, lança sobre ele uma carga de negatividade, de impureza, de sujeira, de alguma coisa que te separa de Deus, quando na verdade a palavra de Deus diz que o sexo é alguma coisa que Deus nos fez, que Deus nos entregou, para com isto nós termos a capacidade, a alegria de participarmos da alegria dele como Criador e como aquele que fez em nós, pois em nós a sua imagem e semelhança. E aí você pode ainda estar tentando entender o tema, mas ainda vamos conversar sobre ele logo mais depois do intervalo. Você fica aqui com a gente. Deixa eu só dar uma dica para você. Eu tenho sempre oferecido aqui no programa a revista Família Feliz. E nesta revista, nós temos aqui uma das lições que trata justamente a respeito da relação sexual. Exatamente como a Bíblia nos apresenta o tema relação sexual no casamento, relacionamento. Você pede a revista Família Feliz no nosso site novotempo.com/semtabus. /semtabus está lá disponível para você. Preenche o formulário que aparece ali, manda pra gente, você vai receber em casa de presente. Coisa boa, né? Nossa conversa continua logo depois do intervalo. Fica acordadinho quais são suas dúvidas, seus medos. Quando o assunto é sexo, você aprende aqui com a gente no Sem Tabus. Até já! Sem Tabus de volta com você aqui. Obrigada a você que está chegando agora, os nossos amigos internautas que sempre nos acompanham aqui pelo nosso site, novotempo.com/ao-vivo. Mas para quem perdeu algum tema, e tem muitos que possivelmente estão chegando, conhecendo o Sem Tabus agora, mas nós já fizemos uma série de programas muito especiais e você pode encontrá-los no nosso site, novotempo.com/semtabus, novotempo.com/semtabus. Tem, por exemplo, um programa especial para você que vai casar, para saber como é a primeira vez, quais os cuidados da primeira vez, da primeira noite, na noite de núpcias, o que o noivo precisa saber, o que a noiva precisa saber. Você que está casado há algum tempo, mas não tem intimidade sexual com seu marido, tem programas para você também e ainda vamos trazer esse tema tantas outras vezes para ajudar a você. Pastor, outro dia uma moça nos escreveu, ela dizia assim: Darleide, eu assisto Sem Tabus, eu gosto de assisti-lo, mas desde que eu esteja sozinha. Se eu estou com meu marido, quando o tema é sobre relacionamento conjugal e sexual, ela fica um pouco constrangida. E eu conversei um pouco com ela a respeito de como esse constrangimento revela um pouco da falta de profundidade no relacionamento. Sexo tem muito a ver com intimidade, mas não intimidade do ficar sem roupa, mas da intimidade de desnudar a alma, os sentimentos, os pensamentos. Sexo é muito mais que fazer sexo, né? Ou até mesmo a penetração. Sim. Sabe, eu acho que a gente limita muitas vezes o sexo a um momento ou um ato de penetração, mas o sexo é muito mais do que isso, sabe? Essa intimidade é muito mais bela, mais profunda. O toque, sabe? O que antecede antes do sexo, sabe? E muitas vezes é mais prazeroso o que antecede, você tá ali naquela intimidade, pensando na outra pessoa, porque isso tem a ver com, sabe? Entendeu? Acho que esse é um dos grandes fatores do sexo no casamento. Você vai amar a Deus, vai amar o próximo mais do que você é mesmo, e aí você vai pensar na outra pessoa. Não temos dúvida que nós vivemos num país onde o sexo ele tem essa ideia de ser sujo, mas a Bíblia apresenta, sabe, uma vez mais, a cada texto da Bíblia sobre sexo, que sexo é algo positivo, é algo belo. Você nunca vai ver a Bíblia discriminando o sexo no contexto do casamento. O sexo começa a ter as suas observações quando ele é fora do plano de Deus. Mas dentro do plano de Deus você só vê coisas positivas na Bíblia. Há uma confusão nesse sentido também com relação ao sexo tem a ver com a vida espiritual. Por exemplo, quando uma pessoa quer se santificar, quer ter uma vida espiritual mais elaborada, uma proximidade, uma intimidade com Deus, muitas delas são levadas a acreditar que o sexo deve ser colocado à parte porque ela não condiz com uma vida espiritual
produtiva, próspera. O que você me diz sobre esse tema? Olha, eu vou ler uns textos da Bíblia, mas acho que já vem da base. Se eu tenho a noção que o sexo é sujo, então se eu quero ter uma vida espiritual, eu preciso me eliminar daquilo que é sujo. Entendeu? E acho que essa é a mentalidade. E a pessoa não está errada na sua mentalidade. Porque ele foi ensinado assim, né? Mas o mapa dele está errado. Entendeu? Ele está seguindo o mapa errado. Agora, se eu compreendo que o sexo é algo maravilhoso, criado por Deus, santo, então, quem sabe, se eu quero ter uma proximidade com Deus maior, talvez a minha atitude deveria ser ao inverso. Sabe? É algo interessante. E é interessante que Paulo enfrentou esse problema. Enfrentou esse problema em duas igrejas, ou duas cidades. A cidade de Éfeso, no caso ele escreve a Timóteo, que vivia em Éfeso, e na cidade de Coríntio. Essas duas cidades eram cidades importantes na época da cristã, e essas cidades, elas tinham o sexo muito liberado. E a igreja começou a ficar preocupada com isso. As pessoas que se convertiam começaram a ficar preocupadas com isso. Nossa, está tudo deturpado, está tudo errado. Então, se nós queremos ser cristãos verdadeiramente, nós precisamos ajustar o sexo. E esta foi a ideia deles. Mas aqui vem aquele grande ponto, uma visão errada do sexo e uma compreensão. Só fazer um paralelo aqui. A Bíblia fala que o problema não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro. O problema não está no sexo, o problema está naquilo que eu faço com o sexo. Porque o sexo é puro e santo quando nós estamos dentro do contexto. E aí, nesta filosofia das pessoas, assim, não, a gente tem que se purificar, então, do pecado, não podemos ser contra as pessoas, então não podemos fazer sexo. Alguns começaram a pregar que maridos e mulheres não podiam ter mais relacionamentos íntimos, sexuais. Eles começaram a aconselhar os jovens, não se casem, porque se casar você vai ter que fazer sexo, e sexo é pecado. E agora Paulo se vê com essa situação. E é interessante o que ele fala. Vamos ler primeiro, quem sabe, o que ele escreveu a Timóteo. Eu até marquei aqui, Timóteo, capítulo 4, porque Paulo, ele chega a ser forte e duro naquilo que ele fala dessas pessoas. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, eu vou ler até o 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ele começa a falar de apostar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, pela hipocrisia do que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aqui ele fala que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. Então ele começa a colocar que é uma heresia, sabe? É um pecado você dizer algo como esse, que você não pode fazer sexo para ser mais santo. E ele vai aqui, acho que no verso 4 ou 5, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então ele fala, peraí, vocês perderam o ponto. O problema está no sexo. Sexo foi Deus que criou, e Deus não vai criar uma coisa ruim, é bom. Ensinamentos de homens, heresias, ele começa a falar que enganadores, demônios, quem tem essa própria ideia. Pegou pesado, ele né? Pegou Paulo pesado. E eu até usei esse texto porque é ele que está falando, entendeu? Então alguém não vai ficar bravo nem com a Darlene, nem com o Douglas, vai ficar bravo com o Paulo. Escreve um e-mail para o Paulo agora, né? Mas essa é a realidade. Há um texto na carta de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, que ele é também assim utilizado por alguns. 1 Coríntios capítulo 7, e 1 Coríntios capítulo 7 ele trata sobre o casamento. E também a cidade de Coríntios estava com esse problema. Os maridos já não faziam mais sexo entre as mulheres. Não, a gente tem que ficar puro, a gente tem que ficar mais perto de Deus. Peraí, você quer ficar mais perto de Deus? Então faz as coisas que Deus mandou você fazer, entendeu? Mas Paulo falou bem claro, verso 5, não vos priveis um ao outro. Sabe? Não vos priveis. O verso 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ele falou assim, pode parar com esse negócio aí, sabe? Mulher, não fala, não vou. Sabe, eu fui fazer uma visita esses dias atrás aí, uma senhora falou assim, eu estou há 6 anos no processo de purificação e não estou tendo relação sexual com meu esposo. Eu quero estar mais perto de Deus. Eu falei, então você está no caminho errado. Porque você está se colocando em perigo. E a Bíblia fala sobre isso primeiro, entendeu? E colocando seu esposo em perigo. Com certeza. Entendeu? Você não pode negar o seu corpo. Não estou falando aqui que a pessoa vai tratá-lo como objeto.
Porque essa ideia de pessoa como objeto é uma deturpação do pecado. É outra heresia. É outra heresia. Uhum. E isto veio depois do pecado. Você vê que antes do pecado eles não tinham vergonha da nudez. Quando veio o pecado, eles tiveram vergonha. Por quê? Porque eles deixaram de ser pessoas e passaram a ser objetos. Então deixa eu vestir a roupa aqui, porque agora, sabe, ele pode me olhar diferente. Sabe? É tudo deturpação do pecado. Mas eu quero ler aqui, ó, verso 5, não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, que vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tende por causa da incontinência. Então ele fala o seguinte, tudo bem, você quer orar um pouquinho sem fazer? Os dois estão de acordo? Mas é um pouquinho só, tá bom? Mas volta logo. Porque senão você vai estar longe do plano de Deus e você vai estar em perigo do terreno do inimigo. Para que fazer isso? Sabe? Sacia-se na alegria, na mulher da tua mocidade, sabe? Então, a Bíblia não entra em contradição. A gente precisa lembrar disso. E se algum texto parece que não está de acordo com o ensinamento bíblico, o que eu devo fazer? É ler o contexto. E na minha visão, esse texto muitas vezes é tirado fora do seu contexto, mas o que Paulo aqui, ele não está ordenando você ficar sem fazer sexo. Pelo contrário, ele está mandando você fazer o sexo, porque eles estavam sem fazer sexo. Entendeu? E levantando isso como doutrina. Levantando isso como doutrina. E Paulo falou, isso é heresia, isso é uma coisa do demônio, é do capeta. Ele, sabe, fez a listagem ali. Eu muitas vezes gostaria de ser Paulo, sabe? Mas não posso. Paulo tinha uma liberdade, né? É. Uma liberdade de falar algumas coisas que hoje, quando a gente lê as cartas de Paulo, e Paulo, no outro momento, disse que era melhor que quando recebessem a Jesus, que se mantivessem solteiros, e alguém vai dizer assim, ele era contrário ao casamento. Esse texto vem mostrar que não, ele não era contrário ao casamento. Ele só estava dizendo que enquanto solteiro poderia se dedicar mais às coisas de Deus. E não é verdade? Com certeza. É óbvio que é verdade. Agora, tirar do casamento o valor que Deus pôs no princípio, nunca. A palavra de Deus, de fato, não se contradiz. Boa conversa, né, gente? É um estudo bíblico a respeito do sexo aqui no Sem Tabus de hoje. Amados que nos acompanham pela Rádio Novo Tempo, um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho. Entre em contato com a gente, mande seu e-mail. Você que nos acompanha pela TV também, é claro, os amigos internautas, novotempo.com/sem tabus é um ponto de encontro para a gente. Ou pode nos escrever mandando seu e-mail para semtabus@novotempo.com. De todas as maneiras queremos nos encontrar com você, de todas as formas queremos ter esse contato direto contigo. O que você pensa sobre sexo? Quais são os seus erros ou os erros cometidos até aqui que te trouxeram sofrimento, angústia? Você no seu casamento, como você lida com esse tema? Seu marido, você esposa, vocês se entendem? Vocês conversam sobre isso? Aí é uma grande dificuldade nossa, né? Ter a liberdade de dizer para o outro quais são as nossas crenças sobre sexo. Afinal de contas, cada um de nós aprendeu de um modo, veio de uma família que trata do assunto de maneira diferente e a gente assume a fé cristã e traz os mesmos erros culturais sem fazer reflexão. Então hoje nós queremos, e todas as vezes que nos encontramos, levar você para uma reflexão do que significa sexualidade. E quando falávamos a respeito de entender o compromisso, eu queria que você voltasse um pouquinho falando para os jovens. Você é um pastor jovem, você lida com uma igreja que tem muitos jovens, você tem essa ligação com eles. É difícil para o jovem entender essa santidade toda quando todo mundo está dizendo hoje, todo mundo, né? Há uma política de dizer assim, deixa, sentiu, faz, tem vontade, faz. Onde já se viu ser virgem? Há um número de meninas que voltam assim das consultas à ginecologista ou ginecologista e quando elas dizem que são virgens, como assim virgens? Então não... É alguma coisa que já assusta. Hoje, Satanás ele quer deturpar o sexo, porque se ele deturpar o sexo, ele vai atingir diretamente a Deus e o caráter de Deus. E baseado nisso, hoje nós nadamos contra a correnteza, sabe? Eu vi uma pessoa falando aos jovens assim, faça um test drive, vê se adequa. Uau! Vê se combina, sabe? Não são órgãos que vão combinar, sabe? Não é isso, é muito mais do que isso. Então, hoje é difícil porque existe uma pressão, sabe? A pressão da mídia. Hoje, vai vender relógio, põe uma mulher pelada. Mas o que o relógio teve, sabe? Mas hoje o mundo vive em torno da sexualidade, porque é um dos grandes impulsos do homem muito forte. E é interessante que se nós não controlarmos esses impulsos, nós vamos nos parecer muito com os animais.
sabe? Se nós não controlarmos esses impulsos, sabe? É perigoso. Aliás, eu até acho que os animais, eles são mais controlados que a gente, porque eles obedecem ao ciclo, né? Ao cio, ao tempo, o período do cio, eles têm... Eu acho que às vezes a gente se torna até irracionais. E não consideramos o valor que a natureza em si mesma carrega, porque foi o próprio Deus quem o criou. Nós é que pervertemos a mente. Bom, uma coisa que eu queria te perguntar. Você não acha, então, que o que vai precisar mudar é a nossa mentalidade, o que nós pensamos sobre sexo? Não é isso que nós estamos querendo dizer com isso hoje, aprendendo da palavra de Deus? Mudar aqui os conceitos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é muito amplo, e nesse sentido ele é também. A gente precisa entender que quando há o sexo, há algo maravilhoso, que é a união de duas pessoas, que elas se tornam uma única só pessoa. Eu gostava de brincar com massinhas quando era criança. E muitas vezes me pegava duas cores e mexia, e depois eu queria separar. Eu nunca mais conseguia. Inocente. Né? Não conseguia, porque o amarelo misturou com o azul e agora era um só. Quando há o sexo, duas pessoas se unem. E quando esse relacionamento, ele não é preservado ou ele não é feito no casamento, quando há uma separação ou até o divórcio, ou seja, não é duas pessoas indo um para cada seu lado, mas é uma única pessoa sendo se partindo em duas, entendeu? Então, os traumas, as tristezas, as angústias, sabe? O sexo não é o que a mídia vende. E a gente sabe disso, sabe? O sexo não é isso. O sexo é muito mais. E os nossos jovens precisam começar a compreender e buscar a palavra. Tem um texto em João que eu gosto muito, diz que: jovens, vocês venceram o maligno porque vocês são fortes. Porque a palavra de Deus está em vós. A razão que os jovens são fortes não é porque eles estão na flor da idade, têm energia, mas porque a palavra de Deus está neles. Então, o que eu convido os nossos jovens que ainda estão se preservando, continuem. Vão ser tentados? Vão ser tentados, sabe? A cair. Vão ser tentados a cair os jovens, vão ser tentados aqueles que estão no casamento, sabe? A cair. Todos nós somos tentados. Eu acho que vem aquele conselho que Paulo deu, baseado em José. Fuja. Não brinque, sabe? Paulo, ele usa pelo menos 2 vezes essa experiência de José para ele explicar essa questão da sexualidade. Não está aguentando? Fuja. Não brinca. Isso vai mexer com você. Porque se você não estiver ligado a Deus, você vai cair. Boa palavra aqui no Sem Tabus de hoje, conversando com o pastor Douglas, você participando com a gente. Que bom ter você aí do outro lado. Nós vamos fazer o nosso intervalo, já voltamos para o último bloco, ainda falando sobre alguns erros cometidos pelos cristãos quando o assunto é sexo. E a gente, quando erra, atrai para si uma série de problemas, mas muito mais que isso, também para quem está conosco dividindo a vida. Quantas mulheres não têm dificuldades na relação sexual e não conseguem dividir com o marido e traz problemas para esse marido, e esse marido que não entende de fato o que significa uma relação sexual, um relacionamento sexual. Sabe o que eu estive pensando? Que a Bíblia, inclusive, ela não fala exatamente sobre ato sexual, como faz, como deixa de fazer, o que pode, o que não pode. Ela fala de relacionamento. Porque sexo é isso, é exatamente isso. É como se fosse o que a gente chama comumente de a cereja do bolo. Ela vem para completar uma relação, para completar um relacionamento que se desenvolve entre um homem e uma mulher. Por isso, o Sem Tabus ajuda você a pensar sobre estas questões. É bem rapidinho o nosso intervalo, você sabe que até o nosso intervalo é uma bênção para você e já voltamos aqui para nós continuarmos esta conversa. Até já. E eu continuo lendo aqui a revista Família Feliz, que pode ser sua se você pedir para a gente ali no nosso site, novotempo.com/sem tabus. Acessa, clica no banner que nós disponibilizamos ali para você e pede essa revista. Estou lendo aqui, por exemplo, sobre os benefícios do sexo. Traz benefícios físicos, benefícios mentais, psicológicos, benefícios sociais, éticos e espirituais. Você pode aprender também aqui na revista Família Feliz sobre como aproveitar melhor a lua de mel. Vai pensando, menino e menina, que no dia do seu casamento é simplesmente fazer sexo.
e as coisas acontecem assim como se fosse alguma coisa que não vai marcar a mulher ou você mesmo? Não, é preciso ter um preparo, ter um cuidado, pensar no outro, ofertar-se para o outro por inteiro, mas às vezes o que a gente faz com os traumas, com os medos, com os sentimentos, com as emoções, quando nós não trabalhamos com eles de modo positivo e adequado. Fica a dica para você, a revista Família Feliz. Hoje a nossa conversa aqui no Sem Tabus com o pastor Douglas, estamos falando sobre os erros, principais erros cometidos pelos cristãos quando o assunto é sexo. Estamos trazendo, por exemplo, e já falamos sobre isso, a ideia que temos a respeito da criação do sexo, a respeito de ser o sexo empecilho para termos uma vida espiritual saudável, o que já desmistificamos porque a palavra de Deus nos ensina que é justamente ao contrário e muito mais aqui no programa de hoje. Este é o último bloco, participa aqui com a gente, faz a sua pergunta, interaja, é bom demais ter você aqui no Sem Tabus. Pastor, eu já pesquisei a respeito e vi alguma coisa que sugere que grandes sociedades, grandes civilizações chegaram ao fundo do poço e até a decadência quando elas perderam o eixo no que diz respeito ao sexo praticado naquelas civilizações. E você me disse que, inclusive, encontrou uma pesquisa muito interessante sobre esse tema. Bem isso. Em 1934, um antropólogo inglês, ele não tinha pretensões de ser pastor ou conexões com igreja nenhuma. Ele é um antropólogo que foi estudar a sociedade. E ele estudou 86 civilizações ou sociedades num período de 5.000 anos. E na sua busca ele queria identificar o que ele chamou de expansão, ou energia de expansão. O que levou uma sociedade a crescer no mundo? E qual foi o fator que levou elas a decaírem? Então ele, ao estudar cada uma dessas sociedades, ele tentou identificar o que fizeram elas expandirem e o que fizeram eles fracassarem. E a conclusão aqui dele é o seguinte, olha, eu até anotei aqui para acho que vale a pena. No registro da humanidade, não existe um caso de sociedade que tenha mantido a energia de expansão após uma nova geração ter dado uma tradição que não preservasse a abstinência pré-nupcial ou pós-nupcial. Esta foi a conclusão dele, de um antropólogo. E eu me fico imaginando, se as sociedades elas funcionaram dessa maneira, imagina a nossa vida, sabe? A nossa família, a nossa casa, sabe? É muito importante. Quando Deus designou o plano dele, eu aprendi uma coisa, atrás de cada não de Deus existe uma benção. Isso quem fala é meu sogro, eu tenho que dar crédito, né, pastora Cristina? Né? Atrás de cada não existe uma benção. Quando Deus falou assim, não faça antes do casamento, ou preserve para o casamento, ou só no casamento, não extraconjugal, Deus não está te proibindo de você ter algo. De ser feliz. Não, Deus está querendo que você seja feliz. Deus está querendo que você seja realizado e entenda um pouco do que Ele é. Então é algo assim muito profundo e importante nós estudarmos a palavra de Deus e compreendermos um pouquinho mais a cada dia sobre esta questão, principalmente do sexo. Pois é, né? É interessante destacar novamente que esse antropólogo que fez uma pesquisa tão extensa, cobrindo tantos milhares de anos da existência, 5.000 anos, 5.000 anos. Levantou estudos, pesquisas, enfim, livros a respeito do tema e ele chega a essa conclusão. E eu quero destacar novamente para você, não é um pastor, não é um padre, não é um religioso querendo convencer você de uma ideia bitolada, de uma ideia retrógrada, não é essa a questão. A questão é um estudo que considera que o que a palavra de Deus revela é a verdade. É a verdade. Então, é preciso a gente pensar, que rumo nós estamos seguindo? As famílias estão mais felizes agora que o sexo é tão livre entre adolescentes, meninas de 13 anos, elas já são submetidas à vacina contra o HPV, e a ideia é que seja um pouco mais cedo, porque afinal de contas os jovens estão entrando em relacionamento sexual o quanto mais cedo possível. Então, meninas com 10, 11, 12, 13 anos de idade já estão planejando a vida sexual que começa agora, nos 13, 14 anos, que é uma média geral, 13 anos. É um absurdo para um povo que se diz tão evoluído em conhecimento, quando é só olhar para trás e ver que todas as vezes que civilizações tomaram este caminho, caíram no seu declínio total. Por exemplo, pesquisa um pouco mais sobre Roma. Roma chegou à sua decadência por conta de quê? Da devassidão moral.
Fica a dica para a gente aqui no Sem Tabus pensar sobre isso. Pastor Douglas, o que mais a palavra de Deus diz a respeito de sexo? E você disse que queria compartilhar com a gente algo mais da carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, ele fala a partir do verso 12 sobre sexualidade. E Paulo, ele usa um argumento muito interessante aqui. Ele começa falando que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. O nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo foi comprado por alto preço. O verso 1 Coríntios 6:20, porque foste comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então Paulo ele começa dizendo, você precisa compreender que o seu corpo não lhe pertence. E que você não pode fazer aquilo que você quiser com o seu corpo. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça com o seu corpo. E Deus permite que você faça sexo com o seu corpo. Com uma só mulher ou com um só homem no casamento. Nessa instituição chamada família. E aí ele fala, verso aqui 18 de 1 Coríntios 6. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E a Bíblia vem falando o que é impureza. Impureza é tudo aquilo que não faz parte do plano de Deus. Imoralidade não está no plano de Deus. Não. Se você for em Levítico capítulo 18, é um capítulo que só fala de impurezas sexuais. Levítico capítulo 18. Fala lá, olha, sexo com animais não deve ocorrer, sexo com irmãos, sabe, pais, esses tipos de sexo. Ele faz assim, se alguém tem dúvida, entendeu? Mas em vez de ficar criando listas, é mais fácil entender qual que é o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Um homem encontra uma mulher que são guiados por Deus e oram para que Deus possa guiar suas vidas. E reconhece, essa é a pessoa da minha vida. Eu vou me unir a ela. Eu vou esperar. Quando eu receber a bênção de Deus, após a bênção de Deus, eu vou me unir em uma só carne. Esse é o plano de Deus. Tudo que foge disso não faz parte do plano. É que a gente costuma fazer listinhas, regrinhas nossas, né? E é muito comum eu receber aqui no Sem Tabus perguntas assim, isso pode? Darleide, o que pode num casamento cristão? O que pode? Imagina se a gente vai fazer listinhas do que pode e que não pode. Não, a gente vai tomar a palavra de Deus e vai revelar para você qual é o plano de Deus. A melhor maneira de nós ensinarmos a verdade não é destacando as mentiras, mas destacando a verdade. Então, quando eu trouxe hoje para a gente conversar sobre os principais erros cometidos, veja que nós estamos o tempo inteiro elevando a verdade. A palavra é a verdade, o que está escrito aqui é a verdade e puramente a verdade. Fique aqui com a gente no Sem Tabus, que bom demais ter a sua companhia. Mande o seu e-mail, participa, pergunta, o que te incomoda? Na sua relação com o seu marido, o que te incomoda? Vocês que estão namorando e que estão entendendo que não é do plano de Deus, da vontade de Deus revelada em sua palavra. Aí tem alguém ali do outro lado que talvez não tenha familiaridade com essa linguagem do cristianismo, da Bíblia, ou que vê o cristianismo como alguma coisa que só poda a alegria das pessoas. O crente não pode nada, o crente não pode isso, não pode aquilo. Ai, que vida chata, que vida monótona. Posso dizer uma coisa para você? Os cristãos são os mais felizes, mas os cristãos que de fato consideram esta palavra. Os cristãos que de verdade consideram que aqui está a palavra de Deus revelada a nós. Por exemplo, no livro de Cantares, quando alguém abre, e eu estou me lembrando daquela senhorinha que você visitou, e ela não gosta do livro de Cantares, quando começa a dizer assim, beija-me com os beijos da tua boca, ela fica horrorizada, né? Então, quem está perdendo de ser feliz não é o cristão, mas aquele que não quer enxergar que a palavra de Deus nos dá essa liberdade. O cristianismo não é uma camisa de forças. Exatamente. Alguns pensam. O cristianismo nos mantém fora da camisa de força, entendeu? Você imagina, se uma pessoa que faz sexo antes do casamento e corre o perigo de uma doença ou de uma gravidez e tem uma família precipitada, que quem sabe não era o ideal, ela entrou na camisa de força ou ficou fora da camisa de força, sabe? Quando alguém comete o adultério, o peso na consciência, sabe? A não poder encarar a pessoa amada, o medo, sabe? A Bíblia está para nos libertar, por isso que Tiago chama a lei da liberdade. A Bíblia é liberdade, não é para nos colocar numa camisa de força, mas para nos manter fora da camisa de força. E falando de sexualidade e impulsos sexuais, a gente precisa lembrar que Deus nos deu o Espírito Santo para o autocontrole.
E eu penso que se eu pudesse terminar, ou, sabe, fazer as minhas considerações finais, seriam voltadas nesse aspecto. O autocontrole, a autodisciplina que o Espírito Santo nos concede a cada um de nós se nós buscarmos, sabe? Nós temos vários textos que indicam que Deus está conosco. Amém. Sabe, não há tentação que você não possa suportar. Deus não traz a tentação, mas a tentação que ele limita Satanás, ele fala assim, você vai tentar ele mais que ele aguenta. Mas ao mesmo tempo, quando Satanás traz a tentação, ele traz uma forma de escape, sabe? Então, Deus é misericordioso, Ele quer que cada um de nós possamos ser salvos e possamos viver com alegria. E é por isso que o Espírito Santo tem um trabalho assim especial. Eu vou ler um texto, 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui a 1 Coríntios 6, que fala um pouquinho sobre isso, versos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Há uma lista de pessoas aqui que se entregaram aos desejos da carne e não permitiram que Deus controlasse. Verso 11, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Sabe, isso é muito lindo, porque não importa, sabe, eu sempre falo isso nas palestras, filha, talvez você fez sexo antes do casamento, mas Deus pode tornar virgem novamente, sabe? E a gente está falando de uma virgindade mental, espiritual, de uma disposição em ser obediente ao Senhor, né? Com certeza. E a grande prova de que nós somos livres é justamente pela capacidade de escolher obedecer ou não, né? A liberdade que Deus nos dá de obedecer ou não, mas obedecendo, olha o poder do Espírito Santo disponível. Como ele disse, muitos de vocês estavam nessa situação, mas o Espírito Santo alcançou vocês e vocês se entregaram a Deus, sabe? Volta de novo. A palavra. Nós precisamos ficar presos à palavra, sabe? A palavra é a nossa âncora, a palavra é nosso escudo, a palavra é nossa espada, a palavra é onde a gente pode achar força quando parece que falta. Amém. Palavra de esperança. E no capítulo 13 da carta aos Hebreus, um verso muito conhecido quando o tema é relacionamento, é dito que digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, a aliança conjugal, bem como o leito sem mácula, sem vergonha, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Como Deus considera esse tema algo grave, né? Para Deus a impureza é grave, o adultério é grave, a quebra dos seus mandamentos é grave, a quebra com a aliança conjugal é grave, quando você deixa uma mulher para viver e ser feliz com outra simplesmente porque você escolheu, sem considerar que antes você havia feito um voto com Deus, Ele diz que julgará. Mas eu não quero terminar o programa de hoje com nenhuma palavra de condenação, porque a palavra não é de condenação. Claro que há juízo para os desobedientes porque eles escolheram o juízo, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Nem para o que fez sexo antes do casamento, para o que está fazendo sexo antes do casamento, está debaixo do peso da culpa, mas hoje decide ser fiel a Deus e andar segundo o seu plano e o seu propósito, a liberdade para você, a generosidade de Deus para te abençoar. Então, pastor, faltando um minutinho, suas palavras finais para quem está em casa, para abençoá-los. Não importa onde você está, Deus tem um plano melhor para a sua vida. Amém. Você precisa se agarrar à palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida. Deus pode te perdoar, Deus pode te restaurar e Deus quer que você seja feliz. Amém. Feliz com o sexo dentro do casamento. Amém. Foi isso que quisemos dizer hoje para você e creio que fica dito. Deus tem um plano perfeito para a sua história. E quando o assunto é sexo, Deus se importa com isso. Foi Ele quem criou, Ele que estabeleceu, Ele quem dá as diretrizes. E a palavra de Deus é o grande motivo de nós dizermos isso com segurança. Deus é com você em todos os momentos da tua vida. Quando você escolhe não fazer sexo por ser santo, quando você faz sexo justamente sendo santo. Guarda a palavra de Deus no seu coração. E como diz bem
é a lâmpada para os nossos pés, para nos guiar pelo caminho escuro. Surgiu dúvida, medo, desconfiança? Recorre à palavra de Deus, ela revela para você, com segurança. Um beijo, obrigada pelo carinho. Pede a revista Família Feliz, entre em contato com a gente, tá? Você já sabe quais são as formas. Você que está com a gente sempre no Facebook, a gente se fala por ali. Deixe sua mensagem, faça sua pergunta. Queremos dividir coisas boas, dividir aquilo que pesa no nosso coração também e sabendo que uns ajudam os outros e nós, como irmãos, caminhamos nessa estrada e Jesus é o nosso guia. É o nosso mestre. Bom demais ter você aqui com a gente. Até o próximo programa, encontro marcado toda semana. E nós esperamos você com muita alegria. Até o próximo.